Fala pessoal, André Marques aqui novamente. Nos últimos vídeos eu mostrei para vocês um pouco sobre nGiant, como configurar ele de forma manual e também como utilizar o Proxy Manager para facilitar esse processo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre CI/CD com GitHub Actions. É muito comum, né, para quem está fazendo transição de carreira ou quem quer iniciar na área de DevOps, ter vagas com requisitos de saber CI/CD, né? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma versão simplificada de uma esteira, né? Fazendo tanto o CI como o CD, mas para que vocês tenham isso como base para construir as suas próprias esteiras e adaptar para os seus projetos. Então fica no vídeo que vai ser muito legal. Pessoal, antes de tudo eu queria mostrar para vocês qual é o problema que o famoso CI/CD resolve, né? É muito bom a gente saber o conceito. Então, apesar de ser novo, eu comecei muito cedo na área de tecnologia, né? Então, comecei com 17 anos e nunca parei. E era muito comum os desenvolvedores, né, fazer o seu código, ou seja, deixar o seu código pronto, colocar num repo, né, um GitHub, o famoso GitHub, colocar num local. O Git é um protocolo, né, um padrão de trabalhar de gerenciar código, e o Hub é onde guarda esse código. Então, o mais famoso hoje é o GitHub. Então, os devs falavam, ó, meu código está pronto. E o time de operação, também conhecido como infraestrutura, era responsável por pegar esse código e colocar uma versão nova no servidor. Mas lembra, pessoal, eu tenho um vídeo que fala sobre o DevOps, né? Aqui a gente tem uma questão de dependência, né? O dev colocava o código no repositório e dizia, lavava as mãos e dizia, ó, agora está com o time de operações para fazer deploy. O time de operações iria fazer, era responsável por fazer o deploy, às vezes tinha problema, às vezes demorava, e isso de certa forma era um gargalo. Então todo o processo de deploy, de certa forma, demorava, era um transtorno. Eu lembro dessa época, era muito transtorno fazer um deploy. E aí o pessoal começou a trabalhar nesse conceito, né? Ou seja, Continuous Integration, CI, Continuous Integration, ou seja, o dev, na medida que ele joga uma versão nova num repositório, isso starta uma esteira, né? Então, nessa esteira, no integration, a gente pode colocar teste de código, pode fazer um monte de coisa, mas o mais importante é gerar um pacote, ou seja, gerar a versão nova do meu projeto. E André, e o CD, o que que significa? O CD eu posso dizer que significa duas coisas. É, Continuous Deploy, ou seja, na medida que um pacote novo é gerado, esse pacote já vai para a produção, ou seja, o time de DevOps é responsável por deixar essa esteira funcionando, né, de maneira ok, eu posso dizer. E também pode ser Continuous Delivery. Mas, André, qual é a diferença de Continuous Deploy e Continuous Delivery? Porque tem empresa que prefere dizer assim, não, a gente não vai fazer deploy direto, a gente vai ter um dia, um exemplo, toda segunda-feira, a cada 15 dias vai ter uma versão nova. Mas o pacote ele pode estar pronto, né, para o deploy. Então é continuous delivery, ou seja, ele entregou o pacote, mas ele não foi para a produção. Diferente de continuous deploy, que é, ou seja, na medida que o pacote ficou pronto, ele já vai para a produção. Então esse processo passa de para de passar pelo time de operações e ele agora faz essa linha reta aqui, né? Posso dizer. Ou seja, aqui ele vai gerar como é que eu posso dizer? Ele vai gerar o pacote, né? Vai fazer o CI e depois vai fazer o CD, que seria colocar em produção ou gerar o novo pacote. Aí vocês devem estar perguntando, mas André, o que que tem nessa esteira? Pessoal, vai de cada empresa. Tem empresa que coloca aqui no processo de CI a questão do link code para ver o padrão de desenvolvimento, né, de código, como foi escrito. Vai colocar aqui uma ferramenta de SAST, como o SonarQube para testar a biblioteca, para ver se tem senhas no código, chumbada no código. Você vai fazer um monte de coisa no CI e o processo de seeding basicamente depois que passou aqui na parte de teste, na ferramenta de SAST, o pacote foi gerado, a gente vai colocar esse pacote em produção. Depois que chegar em produção, a gente avisa o time de dev que está em produção e por aí vai. Mas a gente deixa de depender do time de operação e começa a depender mais do time de DevOps ter uma esteira eficaz, né, que funciona perfeitamente. Mas, André, tu atuando como DevOps, como é que acontece? A partir de agora,
o próprio dev faz o commit, né, no repositório e ele fica analisando a esteira. Se passa em todos os steps da esteira, esse código vai para a produção, ele começa já a testar. Se não, se quebrar em alguma parte, ele corrige e sobe novamente. Então agora a gente tem um fluxo mais fluido. Sabe, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês, né, uma maneira simplificada de fazer isso, mas que vai servir como base para vocês ir além, construir esteiras gigantes, colocar mais steps dentro da esteira e adaptar para o seu cenário. Então vamos lá. Beleza, pessoal. Agora depois que vocês entenderam o que o CI/CD resolve, né? Vamos vir aqui para a estrutura do código para eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso, né, na nossa estrutura do projeto. É muito comum os desenvolvedores me passarem o acesso ao repositório e para configurar o GitHub Actions, a primeira coisa que ele pede é crie na raiz do projeto uma pasta .github, dentro dessa pasta uma pastinha chamada workflow. E aí aqui vocês podem ter várias pipelines, né, perdão. E aí criei só uma aqui chamada pipeline. E aí eu passo o nome, né? Qual é o nome dela, sistema message monitor. Isso aqui eu aproveitei de um projeto meu. Vou chamar aqui de cotação, né? Que eu aproveitei de um projeto meu, cotação, beleza. Vamos lá. E aqui, né? E push para production, beleza. Esse primeiro trecho aqui, pessoal, o que acontece? Eu estou dizendo assim, ó, essa pipeline vai rodar quando tiver um push na branch main. Para quem não sabe o que é branch é quando a gente tem um GitHub, né, onde a gente guarda os códigos, a gente pode ter várias branches que é como se fosse pastas separadas. Algumas pessoas vão matar tá falando isso, mas vamos lá. O que acontece? Eu tenho uma branch HTML, ali está a versão do código que está em homologação. Eu tenho uma branch development, ali está a versão do código que está em desenvolvimento, né? E aí, tipo, a main e a master normalmente é a última versão do código, é a versão que está em produção. A gente não pode ter um código em main diferente do que está em produção, né? Mas vamos lá, aqui é permission, é coisa do próprio GitHub mesmo, e aí eu tenho os jobs, né? Que aqui realmente são os steps que vão acontecer, os trabalhos que vão ser executados, né? E aí aqui eu digo, ó, vai acontecer, coloco esse if aqui como uma proteção, se o GitHub referência, né, for tipo acontecer em main, ou seja, estou colocando mais uma proteção. Execute on, né, run on. Isso aqui, pessoal, eu vou precisar de tipo de um servidorzinho para rodar esse script, que isso aqui é um script. Eu posso usar o que o GitHub chama de runner. Eu posso usar o runner do próprio GitHub. A gente tem um tempo por mês de graça, e aqui eu estou dizendo que é um Ubuntu Latest. O próprio GitHub vai gerenciar isso para mim. Ele vai subir um container, eu acredito eu, que vai executar esse script para mim. Environment, product, ou seja, esse environment é para a gente trabalhar com variáveis e ciplet, né? Vocês vão entender. E aí, qual vai ser o nome desse step? Build e push para a produção, né? Nesse caso, a gente só vai fazer o build primeiro. Beleza, ele vai fazer o checkout, baixar o código para dentro desse Ubuntu que ele vai executar. O primeiro step aqui, pessoal, vai ser o login para o Docker Hub, ou seja, a gente vai se autenticar no nosso Docker Hub, que a gente criou um usuário e senha, colocar um token, e aqui eu vou fazer agora, vocês vão entender o que é esse environment. Vamos lá. Aqui eu estou no meu Docker Hub, eu venho aqui em configurações, depois eu venho em environment, vou criar meu primeiro environment chamado, já tenho até aqui, porque eu já crio um nível de production. Beleza, aqui embaixo eu tenho duas coisas, eu posso criar secret, que é onde eu coloco dados sensíveis, e posso criar variáveis. Esses dados eu consigo recuperar aqui no meu script. E por que environment production? Porque, pessoal, você pode ter o environment development e o environment de homologação. E aí vocês podem usar o mesmo nome, por exemplo, aqui eu vou usar Docker Hub username, perdão, voltar para cá, vou usar aqui ó, username, beleza, e vou pegar meu username, eu posso pegar até aqui no Compose, que é esse aqui. Vou voltar para cá e vou colocar aqui, beleza? Você veja que agora eu não consigo mais editar. Se for editar, eu tenho que colocar um novo. Eu não consigo ver o que tem dentro, né? Então, se outra pessoa tentar pegar senhas, ele não vai conseguir ver. Agora eu vou pegar aqui voltar para cá, o Docker Hub Token, né? Que vai ficar no lugar da senha para a gente conseguir interagir com o Docker Hub, colocar a nossa imagem lá. Na verdade, o runner do GitHub conseguir colocar a imagem lá.
Aonde que eu gero isso, pessoal? Eu venho aqui no meu Docker Hub, onde eu criei conta, venho aqui, Accounts e Settings, vou pesquisar aqui por token, beleza? Vou gerar um novo token, vou chamar de Pipeline. Isso aqui é para a gente não ter que usar senha. Vou dizer que ele expira em 30 dias, vou dizer que ele é para só público, vou colocar aqui Read and Write, né? Acredito que Read é só para fazer pull da imagem, né? Baixar a imagem, mas como a gente vai gerar a imagem também, né? Vai colocar a imagem lá, eu acredito que tem que ter Write. Beleza, ele diz aqui como é que pode usar, vou copiar aqui, depois eu volto e apago. Vou aqui novamente e... já estou aqui. Vamos lá, colocar aqui e beleza. Agora eu tenho duas variáveis, né? Dois secrets que eu posso recuperar aqui no meu pipeline. E aí, André, o que é esse environment? Environment que produz que eu criei é isso. Eu posso ter o environment development e o environment homologação. Todos vão ter essas mesmas variáveis, mas quando ele vai saber o que é um e o que é outro, através do environment que eu citei aqui em cima, ou seja, pegue Docker Hub username de produção, porque é comum a gente ter ambientes separados e aí a gente tem uma conta para cada ambiente. Pegue o token de produção, né? Então, se eu poderia criar outro arquivo pipeline HML, eu poderia reaproveitar o mesmo, mas aí eu mudaria o environment. Beleza. Depois que eu fiz o login, né? Ou seja, esse container que vai rodar está autorizado, ele vai agora build and push imagem para Docker Hub, né? Ou seja, beleza, aqui eu passo o meu repositório que eu criei anteriormente, vocês têm que criar e ele vai dar esse nome. Version tag, qual vai ser a versão da minha imagem? Vocês viram que eu estava criando manualmente, né? 1.0. Aqui eu estou usando uma variável do próprio GitHub que ele gera para mim, que é o run number, ou seja, ele vai pegar toda vez que o pipeline executa, ele gera um número aleatório, né, dessa execução. Na verdade é sequencial, eu acredito. Existem outras variáveis que vocês podem colocar no Google. GitHub Actions, variáveis, tipo, existe o número do commit, vocês podem colocar o número do commit. É muito comum usar o número do commit. Eu vou pesquisar aqui para trocar isso aqui pelo número do commit. Beleza, e aqui ele está gerando, né, a imagem, ou seja, imagem version, ele está pegando do Docker Hub repository, está pegando essa variável aqui e está pegando isso aqui que a gente definiu aqui. Isso aqui, pessoal, é como se fosse um script mesmo em shell. Aqui ele vai printar na tela echo, buildando, beleza, o echo é porque isso aqui vai rodar no shell Linux, né? E aí eu estou dando aquele comando que eu dava manualmente. Esse barra invertido aqui é para pular, que é para quebrar a linha, né? Sem quebrar o código. Eu coloco "-t", coloco a versão com a tag e coloco "-t" imagem last, que isso para ele criar um latest, né? Latest quer dizer último, né? Então aqui eu criei essas duas variáveis que vai armazenar esses valores que vem aqui, e aqui eu chamo essas duas variáveis que eu criei aqui em cima. Um com a versão com a tag e outro latest. Por que isso, André? Porque no seu projeto você quer voltar para a versão 5. Você pode setar no Docker Hub, no Docker Compose a versão 5. Eu quero sempre usar a última versão. Usa a última versão usando o latest, né? Agora, pessoal, eu vou dar um git add, que é como se eu estivesse pegando todas as minhas alterações, que no caso são duas, e colocando dentro de uma caixa. Agora eu vou dar um commit, que é como se eu estou colocando uma etiqueta na caixa. Sabe quando a gente pega aquele lápis para mudança, normalmente coloca lá? Copos, por exemplo, aqui eu estou me comprometendo, né? Então eu vou colocar aqui fit. Isso aqui eu posso colocar qualquer coisa, mas é um padrão. Pipeline, vou colocar aqui created pipeline. Pode colocar qualquer coisa aqui, mas existe um padrão, aí vocês podem pesquisar. Pipeline não mexe com nenhum... Beleza, git commit -m. Esqueci do -m aqui. Beleza, agora eu vou dar um git push, ou seja, vou jogar essa atualização para o nosso Docker Hub. Git push orange main. Pessoal, não é aconselhável jogar direto para main no ambiente produtivo, né? A gente joga para uma branch e depois a gente faz um pull request, que é uma solicitação de pegar aquele código que eu modifiquei e jogar para a branch principal. E aí um tech lead, alguém responsável vai verificar o que foi mudado antes de aceitar isso em main, né? Porque main já vai para produção, né? Na maioria dos casos. Beleza, se eu voltar aqui agora, eu vou aqui em Actions e tem uma Actions rodando, ó, com o nome do meu commit, né? O que eu coloquei, Fit Create Pipeline. E aí ele já está rodando
está gerando uma imagem. Aquilo que eu gerei manual, ele já está gerando automaticamente. Aqui, ó, pessoal, no primeiro step, ele está configurando, ele está pedindo ao Docker Hub um action, né, um servidorzinho para rodar. Ó. Ele pediu, ele fez o checkout, que é baixar o código para dentro desse servidor, ele fez login no Docker Hub e agora ele está buildando a imagem, está gerando a imagem para a gente. Então, no meu dia a dia operacional, o desenvolvedor faz o commit, né, para HML. Para main, normalmente a gente cria uma política para outra pessoa aceitar antes de entrar na main, mas aqui ele fica olhando, na medida que termina, ó, terminou, né? Nesse caso a gente só está fazendo CI, na medida que termina, ele vai lá e checa a atualização, né, em produção. Então, beleza, pessoal. Uma coisa que vocês podem ver aqui é um exemplo: Git Hub, Actions, Pipelines. Isso aqui, o meu CI é bem simples, mas existe CIs bem mais complexos, né? Vocês podem ver alguns exemplos aqui no Google. Teste, ó, Plan, Code, Build, Test, Release, Deploy, Operation. Existem vários steps. Aqui é uma maneira simplificada que eu estou mostrando para vocês. E aí vocês devem estar se perguntando, André, da onde tu tirou isso aqui? Da onde tu tirou isso aqui? Beleza, pessoal. Vocês podem vir aqui, eu acho que eu deixei aberto. Aqui, um exemplo. Aqui é o marketplace do GitHub Action, né? Então, se vocês procurar aqui Docker, um exemplo. Aqui, ó, tem aqui, ó, Docker, várias ações com Docker, ó, Docker Publish Docker, ó, Build and Push Image. Ou seja, vocês podem pegar aqui e eles vão dar exemplo aqui, ó. Login no Docker, configurando QMU, serve Docker Build X. Ou vocês podem pedir para um IA dessa da vida geral. O importante é que vocês entendam o conceito. Mas aqui é onde que vocês veem as actions. Tem para ChatGPT, tem várias actions. Tudo que vocês podem colocar dentro da esteira de vocês. Agora a gente vai fazer o CD, pessoal. Beleza, pessoal. CI feito, né? E rodando, a gente vai para o próximo job, né? Então na hierarquia eu tenho esse job e eu tenho esse outro job aqui, que eu chamei ele de deploy. Isso aqui vocês podem colocar qualquer nome. Aqui está deploy para o EC2, mas é porque eu uso a AWS. Mas vamos lá. Aqui é aquele step, né? São os steps. Aqui ele vai baixar o código. Esse primeiro step, pessoal, ele vai validar o Compose, né? Se o Compose está ok, ou seja, o desenvolvedor editou o Compose, ele vai validar antes de passar para o próximo step, né? Porque se o Compose estiver errado, ele já se encerra por aí. Um detalhe aqui, pessoal, é o seguinte: aqui eu estou utilizando o Execute On Self-Hosted. Isso aqui é quando eu tenho meu próprio, como é que eu posso dizer? Meu próprio servidor que vai rodar essa parte aqui do deploy. Se vocês olharem aqui para cima, eu utilizo um do próprio GitHub. André, por que essa diferença? Porque o do GitHub ele não vai ter acesso ao meu servidor. Então, como é que ele vai dar um Docker Compose Down, que é o que a gente faz manual, trocar a imagem? Ele tem que estar dentro do nosso servidor. Então, eu instalo um agent dentro do nosso próprio servidor. E aqui eu coloco self-hosted, quer dizer, self, tipo, o actions, né? O runner, que eles chamam de runner, é self-hosted, é do próprio. É meu, né? De maneira resumida. O environment, novamente, production, deploy para S2, beleza. Aqui eu validei, né? Meu compose. Aqui eu crio um backup desse compose, porque, por exemplo, digamos que o dev mexeu em alguma coisa e a gente quer fazer um rollback. Então eu crio esse backup. E aqui agora eu dou deixa eu ver aqui, beleza, eu atualizo, né, substituo o Docker Compose, ou seja, eu pego o que tem aqui e crio o novo Docker Compose depois do backup. Eu crio agora um backup do ponto .env, a gente precisa criar esse ponto .env aqui, né, para ele pegar do GitHub. Aqui agora eu também crio o ponto .env dentro do servidor, aqui eu faço o backup do que tem lá, e aqui agora eu crio ele dentro do servidor. Eu baixo a nova imagem, eu vou deixar esse arquivo para vocês. Depois eu removo os containers, né? Eu dou um Docker Compose Down, coloco aqui para ele, deixa eu só ver aqui quem está me chamando. Beleza. Depois aqui eu dou start um Docker Compose Up menu D, né? Subo o novo Compose, tudo que a gente faz manual. Eu aguardo tipo 20 segundos para ver se os containers ficaram de pé, se não está dando erro. Depois eu verifico se esse container está com o estado de running, né?
Tudo que a gente faz manual, eu estou trazendo para cá. Depois eu limpo as imagens velhas para não encher o servidor. Depois eu limpo os arquivos de backup, tipo o do Compose, deixo só os últimos 5. E aí eu dou esse resumo. Beleza, pessoal. O que a gente precisa fazer agora é tipo instalar esse agent self-hosted para rodar dentro do nosso servidor. O próprio GitHub nos ensina como fazer isso. Vamos lá. Beleza, pessoal. Vamos voltar aqui. Deixa eu. Cadê aqui o meu. Vamos voltar aqui para o Docker Hub. Vamos configurar aqui o nosso running, né? A gente vem aqui em Actions, Running. E aí a gente vem, ó, New Self-Hosted Run. Aqui eu falo que ele vai rodar em um Linux e aqui ele já me passa os comandos. Eu vou logar aqui novamente. Deixa eu só pegar aqui meu terminal, trazer para cá, meu terminal e eu vou logar no servidor. Opa. Ai meu Deus, estou enrolado, viu? Aqui eu tô com o servidor aberto aqui, beleza? Vou logar no servidor, colocar a senha, beleza? Loguei no meu servidor. Eu vou dar um cd-home /deploy /curso DevOps. Pessoal, um desses passo a passos, eles indicam que a gente não seja um usuário root. Eu aqui, quando eu tenho acesso ao servidor, eu não gosto de ficar com o usuário root. Então, eu crio um usuário, user add deploy. Eu criei já esse usuário, tanto é se eu der um ls-la, esses arquivos aqui, aqui é o dono e aqui é o grupo, são desse usuário deploy. Então, eu vou dar um sudo deploy, eu não preciso do sudo, deploy. Sudo deploy. Beleza. Agora eu estou logado com o meu usuário deploy. E aí agora eu vou seguir esses comandos. Ele pede para eu criar essa pasta. Vou criar. Depois ele pede para eu executar esse comando. Beleza. Depois ele pede para eu executar esse comando. Isso aqui a gente está criando um agent que vai rodar aqui dentro desse servidor. Beleza. E aqui. Agora eu vou executar esse comando que ele pediu aqui, o último. Ele está autenticando no GitHub, aqui ele passou um token, né? Um running group, eu não criei nenhum running group ainda, eu posso ter grupo de running. Aqui eu vou chamar de curso DevOps, entre com label, eu não vou criar label, eu posso explicar para vocês, beleza. Aqui está rodando. E ele pede para adicionar lá no seu pipeline, né, self-host, ou seja, você não vai usar um runner do GitHub. Um detalhe que ele não fala aqui é o seguinte, que existe aqui um carinha, que é esse carinha aqui, para a gente deixar isso como serviço. Porque se o servidor reiniciar, ele subir automaticamente. Mas eu acho que eu tenho que estar. Deixa eu ver aqui, ó. Ponto barra svc.sh install. A gente tem que instalar esse serviço. Ó, você deve ser sudo. Eu vou sair aqui, vou ficar como root e vou dar ponto barra svc.sh install. Oh my god. cd actions ponto barra svc install. Beleza, instalou. Agora eu posso dar um start, ou seja, eu vou iniciar o meu agent. Perfeito. Agora eu posso também dar um status quando eu quiser ver. Beleza, pessoal. Deixa eu passar aqui a cabeça. Se a gente vir aqui agora, deixa eu deixar isso aqui grande e clicar aqui, a gente já tem um run rodando. Não é isso? Perfeito. Agora eu venho para cá, actions, eu tenho esse actions aqui que tinha quebrado. Beleza, eu vou abrir aqui novamente meu. Aqui eu expliquei para vocês, eu vou editar só qualquer coisa aqui. Vou colocar, aqui não vai para o Git, qualquer coisinha aqui, só para forçar uma mudança, né, para a gente adicionar. Adicionei isso aqui, ele já disse que tem uma mudança. Vou dar um git add.git commit-m fit pipeline cd git push origin
Beleza. Agora a gente tem que vir aqui agora e provavelmente vai ter que ter um carinha desse rodando aqui. Ele está rodando, aí agora ele vai rodar esse aqui e depois ele vai para o próximo que seria o CD. Vamos só aguardar, pessoal. Beleza, pessoal, ele entrou no próximo. Vamos ver aqui se ele vai rodar. Ó, ele já vai dar erro. Vamos ver aqui onde ele vai dar erro. Ele deu erro no doc validate. Vamos ver o que que ele deu. Pronto, pessoal, eu encontrei. Eu tinha tirado o "-f", né, aqui, mas como estou passando um caminho completo, eu tenho que ter o "-f", né? E aí aqui é a diferença, né? Porque eu corrigi, ele removeu essa linha e adicionou essa linha, esse arquivo "-f". Então vamos novamente aqui. Vou adicionar o mesmo commit. É um pouquinho chato, pessoal, mas o dia a dia da gente justamente é esse. A primeira esteira, a gente sai, tipo, vai quebrando, vai corrigindo, vai quebrando, vai corrigindo, vai quebrando, vai corrigindo, até ficar bom. A vantagem é que depois que você acerta, o negócio fica funcionando sem lhe atrapalhar, né? Beleza, pessoal, ele vai entrar aqui novamente. Vamos ver agora se ele pelo menos avança um pouco, né? Beleza, pessoal. Agora ele já passou daquele problema. Eu vou mostrar para vocês o que que eu tive que corrigir. E agora ele deu um erro aqui, porque ele tentou fazer um backup procurando por YML e lá dentro do servidor estava YAML. Mas eu já mudei, né, isso. Eu dei um comando MV para renomear o nome. Tirei do A para o YML. E aí agora eu vou rodar novamente, só com os que falhou, né? Vamos rodar. Backup corrente. Vamos lá. Ele deu o mesmo erro no mesmo lugar. Não sei se eu vou ter que forçar algo novamente. Que é o erro. Porque no source file diretório. Vamos ver mais detalhes aqui. No source file diretório. Docker Compose. Nenhum Compose YAML encontrado. Beleza. Docker Compose. Deixa o link para o meu terminal. Ver se existe, né? Cat. Beleza, existe aqui o meu Compose. Eu vou forçar qualquer coisa aqui. Vou remover isso aqui só para forçar ele rodar novamente. Pode ser alguma coisa, deixa eu ver aqui. E vamos aguardar ele possa rodar novamente. Beleza, ele começou aqui. Provavelmente ele vai dar erro quando ele pula muito alto. Ele ainda continua dando o mesmo erro. Beleza, pessoal. Eu tinha corrigido, era questão de caminho aqui do arquivo, mas agora ele deu erro nessa parte aqui, ó. Porque o nome do nosso container, né? Container curso DevOps-web. E aí, como eu reaproveitei e botei só curso DevOps. Então, eu já fiz a correção aqui, né? Tá até aqui a correção e vou subir de todo jeito aqui só pra gente testar. É como eu falei, pessoal, essa parte de pipeline eu até demorei um pouquinho para fazer porque é muito chato, é muito. Eu poderia deixar bem simples, né? Mas como eu reaproveitei, aí acaba dando muito problema, mas é comum. Montar a primeira esteira demora, mas depois vai ficar para sempre, né? O deploy. Imagine você ter ser acionado toda vez que precisar de um deploy. É melhor perder um tempo aqui montando a primeira esteira e depois isso ficar automático. Beleza. Vamos ver aqui agora se dá certo. Ele está rodando. Já passou por esse step, está fazendo um pull, está baixando a imagem lá, está removendo os containers velho, né, dando aquele Docker Compose down. Vamos esperar um pouquinho. Beleza, startou o novo container. Agora está aguardando se o container vai ficar de pé. Vai ficar com o status running.
Aqui ele vai verificar o deploy, foi onde eu acredito que ele parou da outra vez. Aqui ele espera uns 20 segundos, por isso que ele demora. Ele deu erro agora. Clean imagens, clean backup. Beleza, ele deu um erro aqui na hora de ponto backup, tentou limpar, ó, citações, meu Deus, toda vez é por conta de, não, it's not directory, por conta de caminho. Mas aqui provavelmente como ele passou, ele quebrou, mas a nova versão eu acho que já está em curso DevOps. Ó, aqui ele ainda acredito que eu tinha colocado alguma coisa aqui no login. Ah, aqui não é o login não. Entrar no painel. Aqui eu estou no app2. Vamos aqui voltar. Até o Mac agora está querendo me burlar. Vamos ver aqui parte de erro aqui, ó. Clean old backups. Docker compose, ponto backup, ó, arquivos antigos removidos. Vamos olhar lá o servidor. Primeiro vamos ver aqui aonde eu tinha mudado, porque ele não pegou. Versão nova. Portal comercial, versão nova. Acompanhe. Vamos ver aqui. Acompanhe leads em. Ó, deixa eu ver. Versão. Ó, tá aqui, ó. Ele já está com a versão nova. Portal comercial, versão nova. Ou seja, o pipeline já trocou a versão dele. Mas vamos deixar o pipeline bonitinho rodando. Vamos entender aqui, lá na reta final ele deu um erro. Remove main, it's not director. Cotações, it's not director. Clean up old backups. Vamos ver lá o que ele tenta fazer aqui. Clean old backups aqui. Clean up old backups. Beleza, ele dá um ls-t, procura por isso aqui. Beleza, se for maior do que 6 dias, ele apaga. Beleza, backup. Work de diretório aqui é onde ele vai trabalhar. Mas ele diz que cotações não é um. Deixa eu só entender isso aqui também para não comer muito tempo. Beleza, pessoal, para vocês verem que foi detalhe, ó. Tinha um espaço aqui no ls.env, que era para apagar os .envs antigos, que eu faço backup. E aqui eu só removi o espaço, para vocês verem como é chato. Eu vou agora rodar de novo um commit. Vou rodar. Vou voltar aqui agora para ver se agora ele finaliza. Vou esperar terminar aqui. Então, beleza, pessoal. A gente forçou novamente aqui, né? Ele vai clicar aqui. Vamos ver se ele vai até o fim agora. Tá fazendo pull, tá baixando a versão da imagem no servidor. Tá parando o curso DevOps Web. Vamos ver se ele vai terminar. Iniciando um novo container, aguardando o container ficar healthy. E basicamente aqui, agora é isso. Editou qualquer coisa aqui, fez o commit, ele vai rodar esse processo. Beleza, agora acredito que vai dar tudo certo. Verificou, limpou, beleza. E os dois steppings ficaram prontos depois de muita luta. E a gente tem o curso DevOps aqui, ó. Curso DevOps, segunda medida para. Aqui no login a gente tem a versão nova. Eu vou remover isso aqui só para a gente forçar. Ai meu Deus, até o Mac está atrapalhando agora. Só para a gente forçar o CI rodar novamente. Deixa eu tirar essa versão nova aqui. Vou simular agora git add, git commit -m fit dos pontos teste final, git push origin me. Beleza? Provavelmente agora ele vai rodar outra pipeline. Isso aqui é como se fosse o dev agora atuando.
Vamos esperar. Vou esperar até o fim, pessoal. Na teoria, isso aqui agora tem que sumir. Versão nova que a gente modificou. Beleza. Ele passou pelo build. Tá baixando essa versão com essa correção. Vai estar parando os containers. Aqui eu coloquei 20 segundos. Está iniciando um novo container. Na verdade é aqui que ele demora 20 segundos. Quer ver aqui, ó. Sleep 20 segundos, né? 20 seconds. Ele quis qual é a versão. Agora a gente já está na 13. Será que a gente errou? Beleza. Provavelmente ficou tudo certo aqui agora. Completou. Vamos ver se ele já vai sumir de cara. Atualizei. E sumiu a versão nova. Então é isso, pessoal. Eu me enrolei um pouquinho porque, como eu reaproveitei esse arquivo de um projeto meu, acabo que tendo que mudar a questão de pasta. E esse é um exemplo de CI/CD para um servidor, né? Ah, mas eu uso Kubernetes, eu uso SS. Beleza, o conceito é o mesmo, só que a estratégia de deploy é outra, né? Então eu pretendo lá na frente mostrar como fazer isso com Kubernetes, como fazer isso com SS. Mas é isso, pessoal. Valeu.